O Sextou abordou de que forma a depressão pode afetar os servidores públicos. O projeto, que é organizado pela Escola do Legislativo da Casa de Leis, falou de que forma podemos trabalhar a prevenção e o diagnóstico da doença, sem esquecer dos principais métodos de tratamento disponíveis. As palestras foram apresentadas pela psicóloga Daniele Xavier e pela neurocientista Gláucia Benini. Vamos ouvir como foi? A gente vai procurar, fazer de uma forma de um bate-papo. Então, assim, uma interação entre todos nós, todos nós fazendo perguntas, conversando, evitando termos técnicos, para que nós possamos juntos formar uma opinião, um bate-papo, para que seja legal, seja um tempo que a gente possa trocar uma ideia, Eu sou Daniele, sou psicóloga, sou pedagoga. Atualmente estou cursando um curso de psicologia clínica em Freud e Lacan, que é algo que me interessa muito. Estamos abordando muito essa questão de como levar a psicanálise dentro das instituições. Então, é sobre isso que eu gostaria de estar falando também hoje. E, diante disso, como a Gláucia mencionou, nós queríamos fazer algo bem prático, tá? Uma conversa bem ampla, e achei muito interessante falarmos sobre o projeto, essa primeira acolhida que nós estamos tendo das instituições, até porque sabemos que o servidor público existe todo o preconceito relacionado à saúde mental. Então, vou trazer um pouquinho deste tema, e eu acho que dessa maneira eu acho que fica bem bacana, fazer algo bem dinâmico. Achei até um pouco hierárquico. Gosto bastante dessa ideia das salas múltiplas, onde que a gente consegue estar mais próximo do sujeito. É um ambiente bem clínico, Até porque onde a psicologia ela vai próximo ao sujeito. Qual é essa realidade do sujeito? Quais são os sintomas que o sujeito está desenvolvendo diante da sua realidade? Saibamos que a depressão ela vem de causas tanto neurológicas, quanto causas comportamentais, cognitivas, mas principalmente da realidade vivenciada por aquele sujeito. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tá bem? Um prazer estar com vocês. Vamos? Sim. A depressão, ela ocorre de acordo com o desequilíbrio dos nossos neurotransmissores cerebrais. Quando a gente tem um desequilíbrio, assim, são nomes difíceis, mas é bom a gente tocar nesse assunto. De dopamina, noradrenalina, serotonina. Então, a gente começa a ficar naquela síndrome do esgotamento total, a gente passa a não ter vontade de fazer certas coisas que a gente antes fazia com prazer. Às vezes, no ambiente de trabalho, a gente percebe alguns colegas que antes eram enérgicos e aí eles passam a ter um comportamento letárgico ou agressividade em excesso, são sinais de alerta. Outros sinais de alerta seriam que nós devemos perceber em nós quando a gente para de ter vontade de dormir ou dormir em excesso, alterações de sono, de humor, de fala, quando as coisas passam a não fazer sentido. Quantas pessoas a gente encontra, às vezes, na rua, em todos os lugares, no ambiente de trabalho, onde mais a gente, às vezes, conversa com as pessoas e a gente direto escuta aquele termo, nossa, eu não estou mais conseguindo fazer coisas, eu estou com problema de concentração, problemas de memória. Tudo é um sinal de alerta. Vou pontuar também que essa anedonia que nós chamamos é um dos sintomas da depressão. Então, muito é dito, o sujeito chegar na clínica e dizer assim, olha, eu estou apático, eu não tenho mais interesse por coisas que antes eram muito prazerosas. E o discurso que muitas vezes nos chegam é, eu estou em extremo cansaço, eu não consigo levantar da cama. Mas aí a gente sintoniza também que existem sintomas dentro da depressão que não é apenas essa apatia, não é apenas essa anedonia. E que aí tem sujeitos que eles também, junto com os transtornos de ansiedade, comórbidos com a depressão, isso nós estávamos discutindo, Sim. Esses sujeitos, eles também partem para um processo de agitação. Então, hoje tem sido estudado a depressão em quadros, tanto em porque o discurso existente até um certo tempo era que a depressão causava essa tristeza profunda, o estado de melancolia, Então, nós sabíamos sobre o sujeito melancólicos, tanto que, diante da depressão, surgiu um livro em um período
que era O Diabo do Meio-Dia. Esse livro, ele falava muito sobre as pessoas que não conseguiam desenvolver as suas atividades rotineiras, correto? E a partir daí começou-se a estudar que existem outros sintomas correlacionados à depressão que não é apenas essa apatia. Então, quando a gente menciona sobre este quadro do sujeito, nós mencionamos também a questão da agressividade, a questão da impulsividade, a questão da instabilidade emocional. O sujeito, ele vê um período de estresse, e isso a gente não está falando de quadro de transtorno bipolar, porque a gente pode enfatizar essa questão. Então, é importante destacar que existem vários sintomas correlacionados à depressão. Por isso que é tão importante essa ajuda profissional, essa acolhida, essa orientação, para que o sujeito ele possa estar nesse profissional e, assim, conseguir, dentro desses sintomas, fechar um quadro. Sim, sem deixar de falar sobre os transtornos de ansiedade. Geralmente, a pessoa ela não passa a ter depressão de uma hora para outra. Geralmente, o indivíduo com depressão, ele já passou por um transtorno de ansiedade há muitos anos. Às vezes, a pessoa ela tem ansiedade há 10 anos e não tratou essa ansiedade, ela evolui para a depressão. Sim. Sim. E ela acaba evoluindo para a depressão. Então, o primeiro sintoma que você não está legal seria a ansiedade. Qual seria a diferença? Eu estou só ansiosa, estou começando a ficar depressiva. A ansiedade, ela é normal, né? Todo mundo pode ficar ansioso diante de algumas circunstâncias. Quando ela começa a sair da normalidade? Quando você começa a vários dias seguidos a ter vários episódios de ansiedade, quando você começa a viver ansioso. Quando você passa também a ter crises de pânico, certas ocasiões onde você precisa se expor, ou antes de certas situações, ou antes de você começar uma coisa nova no seu trabalho, você ficar muito ansioso, ou quando você conhece pessoas novas, você começa a viver com essa ansiedade, é o primeiro sintoma que você já deve buscar ajuda. Porque ou ela pode evoluir para a depressão, ou até nos ambientes de trabalho que a gente está vendo ocorrer muito, seria, não sei se vocês já ouviram falar, devem ouvir, devem pesquisar, porque é uma coisa que está acontecendo muito, que é a síndrome de burnout, que é uma síndrome de um esgotamento total, uma depressão, um estresse recorrente do trabalho. Né, onde o indivíduo ele já não consegue mais produzir, ele acaba ficando, se ele não tratar, inválido, né, para o serviço que ele exerce, para a profissão que ele exerce. E quais seriam os sintomas dessa síndrome? Como diferenciar se eu estou portando síndrome de burnout ou se eu estou só depressivo? Né? A síndrome de burnout ela significa uma pessoa que está queimando por dentro. É um tipo de depressão que evolui e ela acaba invalidando totalmente o indivíduo a ponto de, quando ele vai para o trabalho, ele não consegue exercer suas funções, ele acaba ficando extremamente esgotado, ele não consegue relaxar quando ele sai do trabalho, ele vai para casa carregando aquele estresse, ele não consegue separar a vida pessoal da vida profissional. Aí eu iria pontuar uma questão que é interessante. Esses mesmos indivíduos, é difícil fechar um diagnóstico porque eles apresentam, né, muitas vezes os quadros correlacionados com o transtorno de ansiedade. Então, vamos dar exemplo clínico, que é um exemplo que eu acredito que é bem contribuidor e são as nossas realidades enquanto psicólogas clínicas. São sujeitos que chegam na clínica e mencionam para nós o quê? São pessoas que estão indo ao ambiente de trabalho e no trânsito começa a sentir os sintomas de ânsia de vômito. Ele sempre menciona que ele acredita que ele está com pressão alta, mas, na verdade, é o formigamento na mão, é a dor na nuca, que é próprio do sintoma do transtorno de ansiedade, que é a crise de pânico, né? Então, dentro desses sintomas, a gente menciona que as crises, elas vêm correlacionadas ao ambiente de trabalho. Então, é um sujeito que, muitas vezes, ele não consegue, ele não tem habilidade mais para lidar com o ambiente social do trabalho, para lidar com o grupo e todas as pressões que, muitas vezes, são geradas. E aí eu menciono até que esse sujeito é como se ele sentisse todas essas questões relacionadas ao trabalho 5 vezes mais do que o sujeito que não está acometido por esse quadro. Então, para ele, uma palavra que muitas vezes para nós é cotidiana, e aí a gente menciona no grupo e diz assim, mas eu não mencionei isso nessa ênfase, né? E a pessoa ela se sentiu
tão ofendida, tão prejudicada? É porque o sujeito está passando por um processo de acometimento. Iria falar que a Gláucia mencionou a respeito dos sintomas. Hoje, já se fala, né, nós mencionamos, antigamente 6 meses eram para que pudesse ser diagnosticado. Você teria os sintomas durante 6 meses para que você pudesse ter diagnosticado tanto um transtorno de ansiedade quanto depressão e outras síndromes. Hoje, nós já falamos em 3 semanas. 3 semanas contínuas, 3 semanas em que os sintomas eles estejam permanentes. Então, dentro desse contexto, houve uma atualização para que no quadro, essa realidade fosse diminuída. Por quê? Porque os sujeitos eles são acometidos de forma permanente. 6 meses, o sujeito ele pode passar por um luto, ele pode passar por um estresse, pode passar por um trauma, e isso pode estar correlacionado. Agora, para a gente entender toda essa anedonia, todos esses sintomas do transtorno de ansiedade, são 3 semanas. Hoje, dentro do que é tabulado pelo diagnóstico de saúde mental. Sim, os sintomas do transtorno de ansiedade, como eu já falei, né, são esses de agitação, taquicardia, suor nas mãos, aquela sensação que você fica, que o coração dispara, você fica com frio na barriga quando você vai encontrar uma pessoa, às vezes, que é muito importante para você, você tem sempre aquela sensação. Mas o que você tem que mais observar são os sintomas de depressão e da síndrome de burnout. São eles físicos e psicológicos. Quais seriam os sintomas físicos? Insônia, diminuição dos níveis de cortisol, seriam problemas também relacionados à tireoide. A pessoa também pode ter oscilação de pressão, pressão alta. São vários sintomas físicos, crises gastro, problemas intestinais. E quais seriam os sintomas psicológicos? Agressividade, irritação, distúrbios de personalidade, até a pessoa passa a se comportar de uma forma totalmente diferente, sensação de angústia, esgotamento. Todos esses sintomas são extremamente... A gente precisa estar atento, até porque, às vezes, a pessoa não percebe que ela tá com esses sintomas. Geralmente, quem percebe primeiro são os familiares e os próprios colegas de trabalho. Então, quando nós percebemos, às vezes, que o nosso colega de trabalho, que a pessoa que a gente convive não está bem, procurar, né, de uma forma, abordar essa pessoa, trazer, né, essa pessoa para perto da gente, né? Porque, às vezes, no ambiente de trabalho, a gente acaba faltando empatia, né? A gente não consegue olhar, às vezes, para o outro, não quer compreender o outro. E, às vezes, acaba criando uma situação que aquela pessoa está agressiva, ou aquela pessoa, às vezes, começa a falar algumas coisas que não são condizentes, e a gente acha que aquela pessoa está agressiva, ou, puxa, porque aquela pessoa está nervosa, ou está descontando algum problema familiar no trabalho. Mas nós precisamos acolher essas pessoas, porque elas podem estar realmente doentes. E o maior nível, né, os índices eles mostram que o maior nível de suicídios acontece por conta de depressão, períodos prolongados de depressão. Síndrome de burnout são os maiores causadores de suicídios. E hoje, o Brasil é o primeiro da América Latina. Primeiro da América Latina, né, Dani? Isso, primeiro da América Latina, e podemos dizer que o Mato Grosso do Sul, nós estávamos conversando a respeito, a gente até pensou em não colocar tantos dados, né, ficar colocando tantas pesquisas, mas é importante nós sabermos, porque é uma contribuição, né? É uma contribuição, nós entendemos que a saúde mental, ela está sendo pesquisada, está sendo dialogada, e a importância de entendermos que está acometendo muitas pessoas. Então, hoje, o nosso estado, ele está entre os 5 estados que foi direcionados verbas para que pudesse trabalhar com a saúde mental. Diante disso, por que essa realidade é uma realidade que o Mato Grosso do Sul está sendo enfatizado? Nós temos grande índice de suicídios. Aí nós mencionamos assim, mas nós temos grandes índices de suicídios devido aos suicídios indígenas. Na realidade, os suicídios indígenas, eles não são tabulados com os munícipes, né, que nós mencionamos que são, na realidade, os aldeados. Então, dentro desse contexto, os índices dos indígenas não estão correlacionados com os índices do Mato Grosso do Sul. E aí, dentro desse contexto, foi-se abordado que Mato Grosso do Sul está entre os 5 estados que precisa
ter uma verba direcionada e um programa mais enfatizado em saúde mental. Eu iria dizer sobre o que a Gláucia pontuou a respeito da dificuldade do sujeito ele conseguir identificar esses sintomas. O que acontece? Muitas vezes o sujeito ele tem sintomas psicossomáticos. Então, é aquele sujeito que parte desde o oftalmologista, ginecologista, cardiologista, neurologista, todos os médicos possíveis, tentando diagnosticar uma causa física, porque também tem essa questão. Primeiro, o sujeito ele busca todas as identificações físicas para que depois ele possa compreender que é de âmbito de saúde mental. Então, ele parte dentro de todas essas angústias, procurando para identificar essa própria neurose, e aí, quando, em última correlação, ele compreende que é saúde mental. Eu vou dizer uma questão que eu acho que é importante, foge um pouquinho do nosso ambiente, mas Lacan, ele diz que a depressão é a covardia do sujeito. O que é a depressão? Covardia do sujeito. Ele pontua que o sujeito ele está sempre trabalhando pelo desejo do outro. Então, nós somos constituídos pelo desejo do outro, diante dessa metodologia de Lacan. Quando nós não conseguimos realizar o nosso desejo, começa a criar-se as neuroses, as depressões, as crises. E dentro desse sentido, o que o psicólogo ele faz? Ele volta em algum período da vida dessa pessoa. Vamos imaginar uma teia. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos para que as pessoas consigam clarear essa ideia. E ele volta e procura uma amarração aonde pensamos que essa teia ela acabou cedendo em algum momento. Por quê? Dentro desse contexto, aonde que ele pensa que é o sujeito covarde? É o sujeito que está sempre pronto para fazer o prazer do outro. O que é o prazer do outro? Eu não coloco o meu prazer enquanto objetivo. Isso são as questões de prazer. Não vamos pensar só em prazer no sentido de vivências, mas são os prazeres. O que o meu trabalho ele traz enquanto questão de saúde mental é um trabalho prazeroso? É um local da qual eu me sinto bem? É um local da qual eu tenho pessoas que eu tenho interesse em saber sobre elas? Ou é um local que eu chego, eu bato o meu ponto, eu faço o meu serviço metódico e eu vou embora? Quais são as minhas relações dentro desse trabalho? Então, nisso tudo, eu achei muito interessante o material, fui pesquisar, gosto de pesquisar essas ideias, que fala assim: a alta rotatividade dos chefes nos ambientes executivos e legislativos, essa questão da falta de nexo de capacidade do funcionário e o trabalho que realmente desenvolvem, a falta de critério para nomear e exonerar pessoas, a assimetria brutal entre os funcionários e outro e a falta de um plano de cargos e salários que equalize os rendimentos, a luta e o poder imaginário, que é inconsciente e fomentada pelos funcionários, esses são fatores que muitas vezes se correlacionam à questão da saúde mental dentro dos ambientes de trabalho do executivo, do legislativo e também, né, de todos os nossos quadros que a gente esteve conversando sobre isso, do funcionário público. Então, é uma realidade muito vivenciada por nós, né? Onde nós, enquanto funcionários públicos, vamos dizer que, até achei muito interessante que nessa pesquisa ele fala muito que o sujeito ele é acometido pela angústia da desigualdade. O que é essa angústia da desigualdade? Evidentemente que existem algumas questões que nós sabemos no ambiente público, correlacionados, né, que estão sendo muito discutidos, das questões de pessoas que cometem atos ilegais, e aí o sujeito ele se vê diante de uma angústia porque ele não pode denunciar. Porque muitas vezes ele precisa ficar em silêncio diante daquela realidade, e é um sujeito que não está pronto para poder e não tem um aparato para acolher essa situação. E olha o quanto é angustiante um ambiente de trabalho onde nós vemos o errado e nós não podemos falar sobre o errado, que é o que acontece muitas vezes nos ambientes de trabalho. Sim. Depois, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o que fazer, né, quais estratégias nós podemos fazer para melhorar esse ambiente de trabalho, né, o que já se pensou nos outros países. Daqui a pouco eu vou trazer um pouquinho dessa questão. Mas, antes, é importante pontuar questões também que os funcionários públicos estão entre, né, a grande parcela de pessoas que se suicidam, né? Funcionários que se suicidam ou que desenvolvem quadros de depressão estão também entre os maiores afastamentos, né, do mercado de trabalho por conta de atividades que são estressantes, né, como, por exemplo, os policiais, que têm 6 vezes mais, né, chances, né, de desenvolver depressão do que outros servidores. E professores também, que são um grande número dessa fatia.
e como que eu me cuido, né? Como que você se cuida, como que eu me protejo, como eu me previno para não desenvolver ansiedade, para não desenvolver depressão. Às vezes a gente pensa, mas como eu não vou desenvolver isso? Como que eu consigo me prevenir? Tem como se prevenir? Né? E às vezes a gente acaba não cuidando da gente. Como se até um carro ele não precisa que você dê uma manutenção para que ele funcione perfeitamente. Por que a gente acha que os nossos funcionários ou que a gente não precisa estar bem para desenvolver perfeitamente as nossas funções? Então, a gente precisa algumas atividades, algumas coisas que a gente precisa fazer por nós mesmos, que são essenciais, cuidar da nossa saúde, praticar atividades físicas, práticas que você busque, que dê prazer e alegria, passar tempo de qualidade com a sua família, buscar atividades como yoga, meditação. Cada pessoa vai encontrar alguma coisa que traga um bem-estar próprio, que consiga o seu equilíbrio entre corpo e mente, porque nós precisamos estar equilibrados, né? Para dar conta de desenvolver o melhor do nosso potencial. E, às vezes, esse ambiente de trabalho, nós encontramos pessoas que não estão em perfeito equilíbrio e acabam sendo, às vezes, agressivas. Algumas pessoas, às vezes, no ambiente de trabalho, inventam boatos ou série de coisas que podem desestabilizar outra pessoa. Mas, se você estiver bem, se você se prevenir, se você se cuidar, essas coisas elas não vão ter um impacto tão grande de destruir o seu psicológico ou de fazer você ter uma crise por conta do comportamento da outra pessoa. Então, a prevenção é o melhor caminho. E interessante colocar que o pessoal faz um paralelo, o pessoal que eu digo vou até mencionar, né? A gente tem esse costume de falar com psicólogos, então são os pesquisadores na psicologia, que é a verdade mentirosa. O que é essa verdade mentirosa? Esse sujeito que muitas vezes ele traz essas conversas paralelas, ele traz essas ideias de tentar desunir o grupo, muitas vezes, ele é um sujeito que está colocando o próprio sintoma da instituição. Tá? Então, o que é o próprio sintoma da instituição? Tive um relato dentro de clínica, no sentido mais amplo, que o que precisa se entender nesse contexto? Que muitas vezes a instituição ela muda as paredes, muda os móveis, que ainda é um pouco mais difícil, mas muda por quê? Porque ela dá a apreensão ao sujeito de que, mudando o externo, houve uma mudança no interno. Então, aquele sujeito que está insatisfeito com o seu ambiente de trabalho, quando você traz a ele, né, pontua uma questão de uma melhora significativa no ambiente físico, você consegue se correlacionar a uma mudança interna. E não é real. Então, é quando o sujeito ele começa a somatizar esses sintomas, né? E quando ele parte para essa neurose, porque o que a gente coloca? Que muitas vezes o próprio processo do consciente do sujeito, ele não tem esse aparato significativo para lidar com todas essas angústias, né? A angústia da conversa paralela, a angústia do assédio, a angústia da discriminação e todos esses processos que é próprio dentro da instituição. Existe um processo que é o processo próprio da negação. Sim. Tá? Então, o sujeito, ele nega os seus sintomas. O que acontece? Quando o sujeito nega os sintomas, vamos falar de uma forma mais leiga. Para ele, está tudo bem. Né? Ele sabe que ele está passando por alguma coisa, mas ele não consegue compreender o que é essa coisa. Então, quando a gente menciona que nós precisamos de uma forma empática, nos colocar no lugar do sujeito, é até onde a gente também tem, né, um processo psicológico para conseguir. Porque, senão, quem adoece também somos nós. Então, quando a Gláucia menciona a importância da família, a importância, né, de acolher enquanto instituição, todo esse quadro é que a gente menciona que também o sujeito não pode captar tudo que é do outro para ele, porque também adoece junto. E aí a gente vê os grupos doentes, que são os grupos que são acometidos por várias doenças mentais. Mas, de uma forma prática, eu diria que é tentar conversar para que procure um profissional. Né? Procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Enquanto questão de família, aí a gente se preocupa porque um sujeito que está em negação, ele poderia pensar que você está indo fazer uma conversa paralela sobre ele, né?
Se você for procurar o chefe, se você procurar a família, aí você pode ainda piorar os sintomas do sujeito, porque ele vai se sentir ali totalmente coagido, vai se sentir dentro de uma conversa paralela. Então, a gente tem essas sutilezas de entender o quadro do sujeito para que a gente possa falar. Então, quando eu menciono, até você colocou, né, deem exemplos de maneiras mais práticas. Dentro da psicologia, você trazer exemplos de maneira mais práticas, você foge da peculiaridade do sujeito. E nós trabalhamos entendendo os grupos, as instituições, mas entendendo os sujeitos que estão dentro dessas instituições. Quem é esse sujeito que fala? Qual é o lugar de fala desse sujeito? Qual é o lugar das angústias desse sujeito? Para que assim nós possamos, de alguma maneira, abordar essa pessoa, né? Então, acho que a questão mais prática aqui é encaminhar aqui para o pessoal da escola, encaminhar para essa acolhida, né? E entender essas vivências para que assim possa encaminhar para um profissional. Tudo bem? Sim. No caso de publicações no Facebook, no Instagram, que começa a soltar as frases, né? Aí você começa a desencadear, assim, nesses casos, algumas coisas até de suicídio, né? Nesses casos, assim, que está tão exposto, de repente, para levar a família fica um pouco mais fácil, né? Porque está já sendo exposto, né? Eu iria colocar uma questão que, assim, quando a gente discute a saúde mental nas instituições e o funcionário público, né, nós não podemos pensar que o trabalho ele é a única causa. O trabalho ele pode ser o estopim, certo? De um sujeito que já está com outros problemas. O que nós percebemos muito é que, assim, um sujeito que já está dentro de uma crise, que ele correlaciona ao trabalho, colocamos assim, ele sai do trabalho 5 horas da tarde, ele está totalmente apático, totalmente desinteressado. Isso vai prejudicar as relações sociais, isso vai prejudicar o casamento, vai prejudicar as relações com os filhos, e aí vai se tornando uma bola de neve, vai se tornando um ciclo giratório. Porque em que momento você está com problemas na sua família, está com problemas nas suas relações pessoais, você também tem problemas no trabalho, vai se tornando uma junção. Então, por isso que eu digo do sujeito ser identificado como um todo. Hoje a gente não consegue dividir o sujeito, né? Eu não deixo a Daniele psicóloga quando eu vou para casa, eu não deixo a Daniele clínica quando eu entro na clínica. Eu diferencio qual é o papel que eu estou desenvolvendo, qual é o meu momento de fala neste momento, e aí eu me coloco enquanto isso. Mas a gente também não divide. Nós não somos um sujeito que nós conseguimos dividir, né? Porque são as nossas vivências que nos levam até quem somos e até as nossas crises, até as nossas neuroses. Um paralelo sobre o que a Silvana falou sobre publicações em redes sociais. Até que ponto as redes sociais ajudaram, atrapalharam as relações profissionais, as relações humanas, né? O que vocês pensam sobre isso? Né? O que nós pensamos sobre isso? Será que as redes sociais elas têm contribuído para essas relações profissionais, os grupos de WhatsApp? Será que isso não está ajudando a massacrar ainda mais pessoas que, às vezes, já estão com problemas de baixa autoestima ou pessoas que estão passando por períodos de crises no trabalho? Às vezes, pessoas vítimas de boatos, vítimas de assédio. Às vezes, as redes sociais elas saem ali à frente como um grande vilão nesse processo. E por que a gente tem tanta dificuldade de mencionar um problema psicológico, psiquiátrico com familiar ou com qualquer outra pessoa? Por que ainda tem um tabu tão grande quanto a isso? Se o meu colega de trabalho, eu percebesse que ele estivesse com um problema físico, que ele estivesse, que seja uma ferida, algo sangrando muito e aquilo estivesse doendo, e eu percebesse que se ele não fosse até um pronto-socorro, ele poderia perder o braço, ele poderia morrer, e eu visse que aquela pessoa não tomasse uma providência, eu não procuraria um familiar ou alguma pessoa, não chamaria ajuda? E por que eu vendo que uma pessoa está doente psicologicamente, eu teria uma barreira, né, de procurar um familiar ou de procurar alguém para oferecer um socorro, fazer o meu papel? Por quê? Né? Às vezes até nós, terapeutas, colocamos essa barreira. E isso tem que acabar, porque por causa disso, tantas pessoas não chegam até ajuda. Por causa da gente ter esse tabu de falar sobre esse tema, de considerar mesmo a depressão como uma doença. Por mais que a gente não esteja vendo ela está ali, ela é uma doença, ela mata.
Então, essa conscientização de realmente ajudar e buscar essa ajuda. E o né? mais interessante é que, a partir de um diagnóstico, o sujeito ele começa a ser tabulado, né? Então, o diagnóstico ele substitui o nome, né? Isso é incrível porque existe essa questão da psicofobia que a gente fala. Então, assim, uma pessoa ela teve uma crise de ansiedade, precisou passar pela saúde mental, passar por essa acolhida, e aí, por algum motivo, né, o grupo saiba, o que as pessoas já mencionam? Ah, teve depressão, teve crise de ansiedade. Vamos naquele discurso que era mais anterior. Ficou um pouco doidinho. Que eram discursos que não são tão permanentes porque as informações estão chegando, mas, de uma maneira, o que acontece? Ainda são discursos recorrentes. Deixa aquela pessoa ali de lado. Né? Sim. Problemático. Sim, importante destacar. Problemático do grupo, não é isso? Sim, que a depressão é uma doença psiquiátrica grave. Exatamente. Ela precisa, não só a conversa resolve, não só terapia resolve. É necessário medicação, é necessário um tratamento psiquiátrico. Independente do grau, só a ansiedade se consegue resolver com terapia. Mas a depressão é uma doença, novamente repetindo, psiquiátrica grave, precisa ser encaminhada, precisa ser medicada. Isso. E se você, de acordo com o CID, ela é considerada psiquiátrica, né? Mas envolve vários fatores, neurológicos, sociais, psicossociais. E você precisa perceber se uma pessoa ela está à beira de fazer uma besteira, se suicidar, ou até agredir alguma pessoa, ou fazer algum mal para ela mesma, você precisa, sim, intervir. Você não pode omitir um socorro para uma pessoa que esteja precisando. Essa coragem de falar sobre e se expor é algo que também já é um passo para o próprio tratamento, né? Eu sempre digo assim, o sujeito ele marca a sessão, aí muitas vezes liga, ficou agendado, aí o sujeito faltou. Aí eu falo, já iniciamos a análise, porque é uma própria resposta. Então, conseguir trazer essa fala diante do outro é uma resposta da própria questão de estar buscando a ajuda, né? Muito obrigada. Eu falo Muito que aqui foi o meu obrigada. primeiro passo hoje para procurar esse tipo de ajuda. Sim. Chegou uma pergunta aqui, eu vou ler e responder. É sobre a síndrome de burnout que chegou. Como tratar a síndrome e o que ela desencadeia? Comportamentos diferentes dos já existentes nos indivíduos casualmente. E tem aqui um parênteses sexuais, reticências. Né? Então, há curiosidades aqui, né, sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome, ela desencadeia várias... É uma evolução da depressão, só que ela se instala mais no ambiente de trabalho. Então, é o que o nome diz mesmo, né? Em inglês, é uma queimação por dentro, é algo que o indivíduo portador não consegue suportar. O ambiente de trabalho passa a ser extremamente tóxico, nocivo, e ele passa assim, a ter interferências à vida sexual, a libido ela pode sofrer alteração, ele passa a não ter mais o mesmo estímulo. Há também distúrbios de alimentação, às vezes pode perder o apetite ou comer muito, depende de cada indivíduo, alterações no sono, como eu disse. Sim, hormonais, pode afetar a tireoide, tendo em vista que a depressão e a síndrome de burnout, ela atinge, né, a química cerebral, os neurotransmissores, então ela afeta muito, às vezes, até uma área do cérebro chamada córtex, eu não vou entrar muito atinge, como a Silvana, né? Silvana está falando, a virilidade do homem. E tudo isso é tão tóxico, às vezes a gente não consegue ver, mas às vezes tiver no noticiário alguma coisa que choca, por exemplo, esse caso que teve agora daquele funcionário público que se suicidou em Blumenau. Ele se suicidou no ambiente de trabalho, né? no judiciário. Então, ele quis passar uma mensagem, que isso quer dizer, né? Às vezes, a gente cobra tanto... E os chefes também, né, às vezes não conseguem olhar para o funcionário, que é só os resultados, as metas. E aí, como é seu nome? A Thelma relatou, né, essa situação. Às vezes as pessoas elas até tentam buscar ajuda, mas qual que é o principal problema que leva um depressivo ao suicídio? Ele não consegue encontrar uma saída.
Ele olha de todos os lados e ele não vê uma saída. Então, o simples fato dele sentar e conversar com alguém, dele buscar uma ajuda, de ter um apoio, como aqui, um apoio dentro da instituição, psicológico, biopsicossocial, esse apoio, às vezes, clareia uma situação, impede a pessoa, né, de evoluir num quadro e acabar tirando a própria vida ou acabar entrando numa situação de extremo conflito. Então, é muito importante esse apoio. E como a Silvana estava falando, às vezes a pessoa ela tem esse quadro depressivo e ela não quer falar, ela não quer nem se afastar, porque as pessoas começam a dizer, né, Silvana? É porque o marido dela está traindo, é porque uma exposição, porque ela está com algum problema, porque ela está se separando, porque ela se separou, e começa a ligar isso à vida pessoal da pessoa. Então, assim, as pessoas não conseguem entender que a depressão, às vezes, ela pode ocorrer sem nenhum motivo aparente. A vida da pessoa ela pode estar boa e pode estar tudo bem, só que a pessoa ela não está tendo estrutura. Às vezes, ela passou anos com um transtorno de ansiedade que evoluiu. Às vezes, ela não consegue superar dentro dela mesma uma expectativa que ela tinha do trabalho, que ela não conseguiu concluir, que ela não teve êxito naquela expectativa pessoal. Não era o que ela esperava. Às vezes ela tem vontade de fazer outra coisa, mas não tem força em si mesma para tomar iniciativas. Então, pode vir de vários fatores. A depressão ela não é só ambiental, né, biológica, como a gente fala, desenvolvida. 40% dos casos de depressão é hereditária. Pode ser genético. Pode ser problemas, distúrbios dos neurotransmissores, como eu disse. Você pode ter um desequilíbrio da sua química cerebral, você pode estar com problemas na tireoide. Alguns tumores cerebrais, distúrbios na tireoide, podem trazer sintomas idênticos ao da depressão e não serem exatamente depressão. Então, por isso, você buscar realmente um profissional indicado, um profissional adequado, para fazer uma análise correta, porque às vezes você acha que você tem depressão, mas você tem um problema na tireoide, às vezes você tem um outro problema que tem os mesmos sintomas, né? Então, você precisa buscar ajuda, você precisa saber o que você tem e se tratar. Não pensar no sujeito fragmentado, né? Então, quando a gente correlaciona essa questão da saúde física, a gente correlaciona também essa questão da saúde mental. O sujeito ele não é fragmentado. Houve um tempo que se dizia, pensava num ser humano espiritual, um ser humano físico, né? Mas não existe essa divisão do sujeito. O sujeito ele é um todo. E, sendo um todo, é necessário cuidar de cada parte. Né? Então, quando a gente menciona essa questão de que 40% dos casos eles estão correlacionados a fatores genéticos, a gente também pensa no ambiente comportamental, né? Uma criança criada por uma mãe que, dentro de um quadro de depressão, entre indas e vindas, muitas vezes clínicas, né, em quadros mais graves, chega a ser no sentido internado. Então, assim, existe toda uma correlação. A gente não divide esse sujeito. A gente pensa nesse sujeito no contexto genético, né? Que ele tem aqui um ponto, um elo que vai desenvolver e tem um ambiente contribuidor. Então, quando a gente fala no ambiente contribuidor, a gente pensa no ambiente de trabalho também. Levar essa informação até os profissionais, a gente consegue hoje já identificar muitos médicos que pesquisam na sua área, e quando eles adentram na saúde mental, eles já não partem mais para a ideia que antes existia muito, de sair medicamentar, né, com medicamento, de dentro de uma clínica, de um clínico geral. Hoje não, hoje já se entende a necessidade de passar por uma avaliação. Então, quando a gente pensa nesses sintomas físicos, eu iria também trazer um exemplo, né, de um quadro clínico, onde a pessoa ela menciona no discurso, em vários sentidos, ela traz como? Mas não é nada físico. Já fui em todos os médicos. Então, essa fala do sujeito não era nada físico, eu trouxe o rapó para ela de que, você preferiria que fosse algo físico? Ela disse sim, porque eu iria tratar. Eu não consigo identificar enquanto questão de depressão. Lógico, o tratamento, eu estou aqui com você, estou no psiquiatra, mas olha só, não existe um sintoma palpável. É abstrato, não existe um sintoma palpável. Então, quando pensa nisso, a angústia que é causada diante de um diagnóstico que não é físico, né?
a fantasia traz muito medo. Então, é importante a gente destacar que a depressão, quase sempre, ela também é acompanhada dos sintomas físicos. A depressão, quando ela se instala realmente, ela tem os mesmos sintomas. Ela, inclusive a síndrome de burnout, ela altera a tireoide, ela altera os neurotransmissores cerebrais. Então, como eu saber se eu estou alterada porque eu já estava depressiva e a própria depressão fez isso comigo? A depressão, ela tem o poder, a gente estuda na neurociência, de alterar, inclusive, o tamanho do nosso córtex cerebral. Ela não é só mental, né, dizendo uma linguagem leiga, como as pessoas pensam. Ela realmente altera o nosso organismo. Então, algumas pessoas elas vão conversar sem preparo com algumas pessoas que estão deprimidas, depressivas, e dizem: mas isso você tem que ser forte, você tem que pensar positivo, você tem que ter fé em Deus, você tem que se apegar com Deus, é o que mais dizem. Né? E, às vezes, essa pessoa está muito doente, às vezes, essa pessoa está, né, desequilibrada. Por exemplo, teve uma época em que as comissões de voo, né, as companhias aéreas, teve aqueles caos nos aeroportos, né, onde os atendentes tiveram que conversar com muitas pessoas em situações de crise e quase, um número entre 60% e 70% dos funcionários daquele período acabaram desenvolvendo síndrome de burnout. Então, você está extremamente ligada a você conversar, você se envolver muito com o público em situações desgastantes. Mas quando ele inicia um tratamento, né, seja ele de qualquer linha, seja de terapias integrativas ou psicologia, terapia cognitivo-comportamental, seja qualquer linha, é normal que ele tenha um processo de negação. Só que quando ele se entrega à terapia e ele começa a ter um resultado, às vezes ele acha que ele já está curado. Por exemplo, na síndrome de burnout, o simples fato dela se afastar do trabalho, ela já fica bem, né? Temporariamente. Trouxe como um exemplo essa situação de que caminhei com um paciente, um cliente, muito tempo, e quando teve essa questão de que houve o diagnóstico, nós conseguimos fazer essa fase da transação, essa pessoa pediu afastamento do trabalho. Seriam 3 meses de afastamento, só que também se afastou da análise. Então, aqui a gente menciona sobre essa questão da negação e esse cuidado, enquanto profissional, de que nós pontuamos a importância de dar continuidade. Você não interrompe um medicamento, de um tratamento de uma doença física. Sim. Porque nós interrompemos o próprio processo terapêutico. Então, essa questão da medicação é algo que a gente puxa. Vou trazer só um exemplo na sua fala, que o remédio, ele apresenta essa melhora, e aí, quando o sujeito ele percebe essa melhora, ele interrompe também a medicação, de uma vez. Sim. Sim, tem essa tendência, quando nós temos doenças psiquiátricas, psicológicas, a nós não darmos continuidade no tratamento quando obtemos melhora. Esse ambiente social também que coloca o sujeito, e essas cobranças que o sujeito se coloca, né? Então, essa masculinidade, o que é essa masculinidade? O que é o ser um másculo, né? O que é esse discurso? Porque o discurso existente é que a mulher é melancólica de natureza. Então, a mulher, ela consegue interferir mais rápido, porque ela é melancólica por natureza, busca médico, procura mais, fala mais. E o homem? Né? É algo que a gente tem discutido. E o homem? Quais são essas correlações? O que eu pontuaria é que, assim, já conseguimos, enquanto pesquisa, mencionar que o homem ele parte para outras questões, como o alcoolismo, o abuso, né, de drogas ilícitas, e aí é quando a gente menciona sobre o suicídio, que a passagem para o ato do suicídio é mais masculina. Então, o que isso representa para nós? Até fiz uma anotação que aqui, no Mato Grosso do Sul, nesses 5 anos, nós tivemos cerca de 4.079 casos, né, de suicídio. E 3.173 casos foram masculinos. 4.079 casos. Tentados ou... Não, isso foi a passagem do ato. O que a gente precisa entender aqui? O que acontece? Normalmente, existem mais casos, mas, por exemplo, a tentativa ela não é notificada, porque muitas vezes a tentativa ela é ocultada pela família,
né? É ocultada. Não, teve um problema de saúde, nós fomos ao médico. A família não quer falar sobre. Então, os dados que hoje nós temos, que são fidedignos, são dados de passagem para o ato, ou que hoje, equipe de saúde mental tiveram que intervir no momento do ato. Mas de casos de suicídios, hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, 3.173 desse dado que eu trouxe são masculino. Então, quer dizer, nós temos uma representação que o homem ele chega no limite do próprio quadro da doença, né? Sim. Já é difícil para a mulher assumir uma depressão. Para o homem, então, piora. Né? Mas, assim, se a gente considerar a química cerebral, o homem ele é realmente bem menos sensível que a mulher. Ou seja, isso já colabora para ele retardar o processo também da percepção de que ele não está bem, né? Ele demora mais que a mulher a perceber que ele tem um quadro depressivo. E ele também tem mais resistência em buscar ajuda e se tratar. Por isso, o número tão grande, né, de suicídio entre os homens. Porque ele chega ao limiar ali sem conseguir buscar uma ajuda. E a cobrança, né, Gláucia? A gente coloca essa questão. O homem ele tem que ser o provedor, certo? Então, você pensa num sujeito que entra sexualmente ativo, aí você coloca um sujeito, né? Um sujeito num dado de um globo total. E aí você pensa, ele entra num quadro de depressão, ele reduz a produtividade dele, começa a ter problemas, muitas vezes pode vir a questão do desemprego. Vão acometendo vários quadros, né, que diante dessa realidade, sendo uma depressão, o sujeito ele vai se sem saída, né? Sem saída. O próprio homem. Espancamento de mulher. Ela está falando sobre espancamento de mulheres, sobre agressividade. Às vezes, um homem que está em distúrbio tão agressivo, né? Às vezes, a violência doméstica, inclusive, está ligada a fatores depressivos, a fatores de falta de equilíbrio mesmo, né? Sim, uma das fugas, né? Um dos problemas da depressão, quando a pessoa ela não consegue se encontrar, ela não consegue achar a saída. Fora o suicídio, às vezes a pessoa se entrega a vícios, né? Drogas, álcool. Até porque não tem uma resposta, né? O sujeito ele não tem uma resposta, então ele tenta de alguma maneira ocultar, né? Com muitas vezes drogas ilícitas, o alcoolismo e o prazer imediato, essa busca. Ele tenta ocultar essa resposta. Às vezes é uma busca até física, porque o cérebro, quando ele está em desequilíbrio, ele busca substâncias para se equilibrar. Né, de uma forma, por exemplo, uma forma mais simples, quando a gente está com uma deficiência de ômega 3, a gente sente vontade de comer peixe, porque o nosso organismo está buscando por aquilo. Então, quando há um desequilíbrio, né, cerebral, a gente tem a tendência a buscar álcool, a buscar substâncias, né, que estimulem a região do córtex, como LSD, êxtase, por exemplo. E interessante... Inconscientemente, claro. E pode acontecer nos casos aquela pessoa que não tem nenhum desses dados, não partem para nenhuma, né, dessas questões das drogas que nós mencionamos, mas esse sujeito fica apático, né? Esse sujeito se isolar do grupo. Então, vamos dizer, aquele homem que era mais ativo, tinha uma vida mais social. E eu gosto de pontuar essa questão da libido, porque ela tanto para mais quanto para menos. Tá? O homem, num quadro de depressão, ele não está apenas, vamos dizer, que ele teve uma libido diminuída. Não, ele pode ter para mais também. Só que aí o que se correlaciona? Vou colocar uma questão aqui. Uma disfunção erétil, muitas vezes, o homem ele acha que isso que está causando a depressão. Tá? Então, ele teve um início ali, uma disfunção erétil, ele acaba... Às vezes, ele só percebe que ele tem depressão ali, o primeiro sintoma é uma disfunção, e ele não sabe que ele está depressivo, ele acha que ele está impotente. Então, essa questão da impotência, ele correlaciona com o quadro de depressão. E pode ser ao contrário, a depressão causar esse quadro de impotência. Exatamente, o remédio que levou à impotência, né? Então, os discursos que tem permeando uma irrealidade. Então, quando a pessoa ela não busca ajuda, ela não se trata adequadamente, ou quando ela vai buscar ajuda, às vezes ela vai num profissional errado, acaba ocorrendo um efeito cascata que a gente chama. Que aí a pessoa, um problema,
ocasiona vários outros. E aí a vida daquela pessoa começa para uma derradeira, vários problemas. E na questão, né, do trabalho, hoje a gente pode falar que a saúde mental, os distúrbios mentais e as crises, ela está em segundo lugar no afastamento, né, das pessoas do ambiente de trabalho. Então, é importante entender essa correlação, essa importância, porque é próprio do sintoma. A pessoa, ela está dentro de um quadro, ela quer se isolar. Se ela, né, quer se isolar, quer o quadro, não estou dizendo que é uma desculpa, tá? Vamos compreender. Eu estou dizendo que é próprio do quadro. O que acontece? Ela busca o afastamento. Esse afastamento, ele pode ampliar os sintomas se a pessoa estiver fora do tratamento. Sim, importante destacar que nos outros países, né, onde se reduziu drasticamente o número de pessoas afastadas, de funcionários afastados, funcionários com problemas psicológicos, depressivos. O que foi feito, né? Quais foram as medidas desses países? Núcleos biopsicossociais instalados nos locais de trabalho eficientes. Né? Isso aumentou a produtividade, reduziu drasticamente o número de afastamentos por conta de problemas psicológicos. Até porque a instituição, ela quer produção, né? É próprio da instituição e já foi estudado e apontado que a instituição como um todo, ela quer produção, ela quer sujeitos ativos e sujeitos produtivos. Então, talvez isso é dificuldade enquanto falarmos de sujeitos com depressão dentro das instituições. E, principalmente, existe um ocultamento de falar sobre isso, porque existe um mito que, quanto mais nós falarmos, talvez mais desencadeie quadros, mais desencadeie dados. E como vai ser isso para a instituição? Olha que alarmante é isso para a instituição se nós tivermos um grande índice de sujeitos acometidos por doenças mentais e incapacitados no sentido, né, de produção. E aí a instituição, ela barra esse discurso. Talvez por isso que a saúde mental, ela não consiga, de uma maneira tão efêmera, entrar dentro das instituições, exceto pelo RH, né? Hoje a gente tem falado muito mais sobre isso. Vamos falar sobre a saúde mental, vamos falar sobre o ambiente de trabalho, quais são as produções e quais são as correlações que tem desenvolvido nos sujeitos. Essa iniciativa que foi feita é uma forma de se reduzir, de se falar, de se quebrar o tabu, já é uma iniciativa de melhorar esse clima organizacional, né? É importante essas rodas de debate, é importante falar, é importante orientar os funcionários entre si, porque, às vezes, você que está próximo à pessoa, não é só o terapeuta que vai fazer aquele trabalho. Você também, como um cidadão, como um colega de trabalho, pode fazer alguma coisa. Às vezes um simples, né, Glaucia? às vezes um simples abraço, um aperto de mão ajuda muito uma pessoa, né? Você ter empatia, você se colocar no lugar do outro. Às vezes você parar um pouquinho, nossa, mas essa pessoa está triste, essa pessoa está chorando, às vezes a gente não quer se envolver, mas às vezes você parar, você simplesmente se calar e ouvir essa pessoa, né, dar um abraço, apertar a mão. Isso no ambiente de trabalho colabora, né, para melhorar esse clima organizacional. Porque muitas vezes nós não sabemos todas as informações, não é? Somos sujeitos que estamos sendo formados. Busca, né? Busca um psiquiatra, busca um psicólogo, busca pessoas que falam sobre, para você entender o contexto, né? Então, o que é entender esse contexto? Levar o caso, como que eu poderia, né, trabalhar. Nós, enquanto psicólogas, também temos nossos supervisores. Existe dentro da psicologia a própria supervisão. Porque o ser humano, ele é tão múltiplo que muitas vezes você pega um quadro que você diz, bom, aqui enquanto profissional, eu vou precisar avançar um pouco mais. Como que eu posso avançar um pouco mais? Eu vou até um outro profissional que esteja com todo o aparato científico para me ajudar nesse caso. Então, se a família... Porque nós também vamos olhar com esse detalhe. Se a família, ela não tem essa estrutura da informação, porque é algo novo que está acometendo o grupo, vamos falar sobre, mas vamos procurar informações sobre também. Então, buscar esses ambientes que falam sobre, né? Procurar os profissionais que estão nos ambientes, procurar outros profissionais que possam te orientar dessa forma mais ampla. Eu, enquanto profissional, eu não oriento tão amplo porque eu gosto de entender o caso, né? Como que eu vou sugerir algo, como que eu vou falar sobre algo que eu ainda não tenho total conhecimento. Então, marcar uma própria sessão e falar sobre o caso. Então, Precisa disso.
Eu tomo com vergonha. O familiar também precisa da estrutura para aguentar, porque não é fácil também você dar suporte a um depressivo, né? E também tem uma coisa assim que eu acho que é fundamental, que é você não tratar como manha. Só o fato do acolhimento familiar, né? De você ouvir, de você ter paciência, Não de você negligenciar a informação, né? Já é uma forma de você ajudar. Exatamente. Porque a maioria dos familiares fica com asco, fica, manha, sempre assim, tá sempre, sabe? Então, isso já é uma agravante. Ou medo, né? Porque a própria fala do sintoma, ele traz um medo. Toda vez que... Eu sempre converso muito com os pais das crianças que eu atendo, porque, assim, a criança ela é um sintoma da família. Então, o que eu sempre menciono sobre o sintoma da família? Os pais, muitas vezes, eles têm medo de ter que mexer nessa lacuna do grupo, da família, né? Porque precisa se mexer. Então, essa família, muitas vezes, ela oculta o discurso, ela tenta não ouvir. Por quê? Porque vai mexer numa estrutura. Se alguém está doente dentro dessa família, também vai ter que ter uma reorganização. Exatamente, o sintoma do funcionamento. Às vezes, não é o depressivo, o doente que negligencia. São os próprios familiares que não querem ver aquilo ali como uma doença, como um problema. Quando há um doente, ele adoece os outros também. É um círculo, né? Então, o importante é o cuidado também. As pessoas que convivem com pessoas com esse tipo de doenças psicológicas, psiquiátricas, elas também precisam de ajuda. E esse discurso, né, tão discriminatório, ele parte para nós também, enquanto saúde mental, né? Então, se nós vamos passar por um período e identificamos, muitas vezes, né, as pessoas dizem, mas você não é psicóloga? E aí eu sempre menciono a mesma coisa, mas eu sou um sujeito também, certo? Então, esse discurso, ele é muito agravado, né? Principalmente nas lideranças. Ué, mas você é o líder, você é o chefe, certo? Como, né, adoecer? Então, o sujeito, ele está proposto a tudo. Essas são as vivências, certo? E aí, quando eu faço essas brincadeiras, é porque é muito comum, é muito rotineiro para nós, enquanto saúde mental. Mas você pode me dar um conselho? Não, nós não trabalhamos dessa maneira, né? Nós não fazemos atendimentos familiares. Então, tudo está baseado dentro de uma profissão. E aí eu correlaciono com essa questão. Se nos falta repertório para conseguir acolher essa pessoa dentro da família, vamos, então, buscar um profissional que possa fazer essa acolhida. Sim, importante destacar, né, que existem vários profissionais capacitados dentro de várias áreas. Também é importante o encaminhamento ao psiquiatra, porque alguns psicólogos, né, acabam achando que estudou ali um pouco restrito, que é só uma coisa mental que ele pode resolver. E não, precisa de uma junta, precisa de um trabalho conjunto com o psiquiatra, uma equipe multidisciplinar, como diz a Silvana. Eu não atuo em área de psicologia, eu trabalho com terapias integrativas e neurociência, não atuo nessa área. E, assim, há vários profissionais que você pode procurar e também você fazer um acompanhamento por exemplo, você foi num profissional, importante destacar isso para finalizar. Você foi num profissional que não te agregou, você foi e achou que não resolveu. É importante que você tenha consciência que no início de um tratamento você não vai fazer 2, 3 sessões de qualquer coisa que seja, um neurocientista, um psicólogo, qualquer tipo de tratamento, e vai se curar de alguma coisa que você já tem, às vezes, há 10 anos. Talvez, às vezes, você vai melhorar e aí você não pode achar que você está curado e interromper o teu tratamento. Você tem que dar sequência até realmente esse profissional liberar você, até realmente você estar bem, apto para voltar às suas atividades. Né? Para finalizar, né, a síndrome de burnout, qual que é uma das consequências que acaba ocorrendo para quem tem essa síndrome? O afastamento não só temporário, mas efetivo do trabalho. A pessoa não consegue mais retornar àquela atividade. Então, você perder o seu profissionalismo, você ficar inapta para o seu serviço profissional, para a carreira que você exerce. Né? Então, assim, procurar no início, não delegar, não achar que é alguma coisa que, porque é mental, porque é psicológica, que você vai conseguir superar isso sozinho. Porque, como já foi dito aqui, há uma desordem de química cerebral.
E a instituição falar sobre, né? Esses espaços que nós estamos tendo, que estão sendo construídos, são fundamentais. Então, enquanto funcionários públicos, nós levarmos às instituições a importância de olhar esse sujeito.